Bem-vindos! Estamos começando o Mundo Líder, esse programa para desenvolver sua carreira, desenvolver seu negócio, um programa que vai, assim, levar o seu negócio para um outro patamar, com as dicas, os insights dos nossos convidados. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Mundo Music. Siga nossas redes, ative as notificações e fique por dentro do conteúdo do nosso Mundo Líder. E hoje nós estamos aqui com nossa primeira líder. Vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é graduada em psicologia, pós-graduada em liderança e gestão de pessoas, atua há mais de 20 anos nessa área, com práticas voltadas à atração, retenção e desenvolvimento de talentos, orientação de carreira, programas de diversidade, legislação trabalhista e planos de cargos e salários. Ela tem uma vivência em grandes empresas, no setor de supermercadistas e do agronegócio. É ela, nossa líder, Cláudia Carvalho Oliveira. Bem-vinda, Claudinha. Muito obrigada. Boa tarde, Fernanda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Discutir sobre temas tão atuais, tão importantes para o mundo das organizações, para o mundo da individualidade, afinal de contas, né? Nesse mundo produtivo, todos precisamos discutir, saber dicas, né? Entender um pouquinho o que fazer para alavancar a carreira, atender o que o mercado de trabalho espera, e seguir bem, ser feliz, né? Eu costumo brincar que carreira é isso, é você escolher algo que você consiga fazer bem e que você seja feliz ao mesmo tempo. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai já falar podemos ir hoje. embora, né? Já deu. Mas aqui, uma coisa principal no seu currículo que a gente não comentou, mãe, esposa. Sim, exato. Isso tem que estar dentro, não tem? Isso mesmo. Essa né? divisão, como é que você vê? A gente sempre, acho que antigamente tinha muito um divisor do trabalho, da família, né? Hoje em dia nem tanto, né, Cláudia? Sim. Somos um só, Fernanda. É impossível a gente dizer que a Fernanda, a Cláudia, é uma enquanto está trabalhando e outra enquanto está em casa, né? O ser humano é um ser único. E quando a gente fala, né, da vida profissional, da carreira, é super importante a gente entender o indivíduo a partir do todo, né? Então, é isso mesmo. Sou mãe, sou esposa, né? Divido meu tempo como corre de qualquer mulher hoje da vida moderna. E acho que é muito importante a gente buscar esse equilíbrio, né? Perfeito. Claro que vai ter momentos em que você vai precisar dedicar um pouco mais à sua carreira e abrir mão, né, de coisas na sua vida pessoal, e vice-versa. Vai ter momentos em que às vezes você vai ter que dizer não, né, para o momento do trabalho, para você também conseguir se dedicar à vida pessoal. Claro, Tá? com certeza. E me fala um pouquinho do seu momento atual hoje. Onde você está? O que você está produzindo? Me conta. Legal, muito bom. Bom, Fernanda, acho que você contou um pouquinho, né? Eu trabalho já há alguns anos na área de pessoas. E eu costumo brincar que talvez nem tenha sido eu que escolhi essa profissão, né? Foi a profissão que me escolheu, né? Quando eu escolhi o curso de psicologia, eu pensava, acho que como todo estudante de psicologia, em clínica, né? Consultório, mas muito cedo, já no primeiro ano de graduação, eu caí numa grande organização, né? Fui convidada para trabalhar numa área, na época, muito diferente do que eu estudava. E me encantei pelo mundo das organizações, né? Então, de lá em diante, eu me apaixonei mesmo por esse universo, né? Onde... mundo, né? Exatamente, onde você tem, de um lado, o interesse das pessoas, o desejo, a vontade, e do outro, o objetivo, né? A necessidade meta. de fazer o negócio acontecer das organizações. Então, durante esses 20 anos de carreira, eu sempre trabalhei em grandes organizações, atuo há mais de 10 anos no agronegócio, né? Então, hoje trabalho numa grande empresa do agronegócio, uma revenda de insumos agrícola, e lá a gente faz todo esse trabalho, né? De desenvolvimento de carreiras,
de construção da carreira dentro da organização, processos seletivos, treinamento e desenvolvimento, como é que isso conversa com a estratégia da organização. Então, é um pouco disso que a gente faz no dia a dia. Perfeito. Depois eu quero ainda abordar um pouco mais, saber das estratégias. Legal. Mas você me deu, assim, eu fiquei lembrando, tentando te ver no início, né? Aquele misto da coragem, do medo que a gente tem, do que virá pela frente, né? Será que eu estou indo no caminho certo? E pensando nos jovens hoje em dia, aquele pessoal que está saindo do ensino médio, o que você daria uma dica quanto a currículo, quanto ao que buscar, um curso técnico? O que são os primeiros passos ali que você fez, que você lembra e que você acha que ainda dá para se aplicar hoje? Muito legal, muito bom. Bom, eu digo que a gente vive hoje, acho que o público adolescente tem hoje oportunidades que na nossa época elas existiam, claro, nunca deixaram de existir, mas com condições muito diferentes, né? Então, eu costumo brincar que o jovem de hoje, ele tem algumas portas de entrada com muitos benefícios que antigamente a gente não tinha, né? Ou com muita dificuldade, né? Ou com muita dificuldade. Acho que, assim, facilidade por um aspecto e dificuldade por outro, né? Acho que a gente tem duas grandes portas, né, para o recém-formado. Atualmente, a gente tem um leque de cursos técnicos, tecnólogos, que são cursos rápidos, né? 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio. Para aquele adolescente, né, que tem dúvidas, que não sabe ainda o que quer, eu acho que é uma excelente oportunidade para experimentar. É verdade. E conhecer um pouco mais. E o mais interessante, tá, Fernanda? Hoje, os cursos técnicos, muito deles já vêm com um combo, onde você faz o curso técnico, tem uma jornada presencial, convênios com algumas organizações, onde o adolescente tem a oportunidade de talvez já entrar, de já fazer né? as duas coisas. Um trainee. Exato. As escolas, os institutos federais, as escolas mistas, onde o adolescente tem a oportunidade de fazer, por exemplo, o ensino médio junto com o ensino técnico, né? Na região do sul de Minas é muito comum a gente ter isso. E outras regiões do país também, né? Então, acho que essa é uma grande porta. Uma segunda grande porta é o programa do Jovem Aprendiz. Esse programa, ele é um tesouro, né? A gente costuma brincar que eu cheguei a acompanhar um pouco da implantação desse projeto em várias organizações, e o início foi muito doloroso. Foi muito doloroso para os adolescentes, que não entendiam muito bem o que era o papel deles, para as organizações, que naquele momento veio mais como uma pressão de uma legislação nova que precisava ser atendida, mas que depois ambas as partes foram se beneficiando do programa, entendendo o quanto esse programa é importante, né? Então, o programa de aprendizagem, ele acontece para adolescentes entre 14 até 21 anos. Não sabia. Então, 21. ele é extenso, né? Ele não termina ali nos 16. Exatamente, tá? E nesse programa, o adolescente ele tem a oportunidade de cumprir parte da carga horária dele na empresa, geralmente a maior parte da carga horária dele na empresa, e uma outra parte dessa jornada, ele tem um curso de qualificação por trás. Sim. Vai depender muito da empresa que ele escolher, ou do projeto que ele escolher. Existem projetos de aprendizagem para todos os ramos da economia. Indústria, varejo, mecânica, né? Vai depender muito da região em que esse adolescente está inserido para ele buscar o nicho e ter essa oportunidade, tá? O Sistema S é um grande patrocinador desses programas, né? Então, SESI, SENAC, são programas os mais conhecidos, mas existem algumas instituições locais que também são credenciadas para fazer esse processo de formação. Do curso, né? Do treinamento. Sim. Aqui em Alfenas nós temos. Temos sim. Aqui em Alfenas a gente tem, além do Sistema S, a gente tem outras instituições também que fazem esse trabalho. Inclusive, já existem instituições
credenciadas para um trabalho online em algumas regiões do país. Quando não tiver acesso Quando ao não físico. tiver acesso, exatamente. E você falando do Sistema S, do jovem, eu lembrei de algumas situações que eu passei. Eu passei, assim que eu formei no 2º grau, estava nesse limbo aí, não sabia o que fazia, fui fazer um técnico em design online, então para ser web designer na época, para fazer site, achando, né, que foi ótimo, porque me deu facilidade de mexer em ferramentas, que depois, assim que eu entrei em estágio, eu tinha facilidade, eu era a menina que fazia as artes, as coisas, né, então isso me deu umas habilidades, me mostrou para que lado que eu queria ir, muito para o marketing ali. E também já liderei muito jovem aprendiz. E a gente tem que ter todo um olhar e um cuidado com esse pessoal, né? Sem dúvida. Como que é o olhar do RH para com as lideranças que lidam com o jovem aprendiz? Muito legal. Eu costumo brincar que acho que talvez a gente nunca tenha vivido no mercado de trabalho um momento tão rico do ponto de vista geracional. Então, a gente tem dentro de um único ambiente de trabalho pessoas de todas as gerações, grande, de né? todas as gerações. Né? E que bom que é assim. Então, você vai ter pessoas, né, que a gente costuma chamar na literatura da geração baby boomer, né, que são pessoas que estão... que já estão em cadeiras de liderança, que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, que têm um modelo mental, uma forma de pensar de um jeito. Né? Você vai ter pessoas da geração X, de idade intermediária, e os garotos que chegam, né, muitas vezes pela porta do programa de aprendizagem, que chegam nas nossas organizações. Né? Então, eu diria o seguinte, assim, como o RH... O nosso papel é amortecer os potenciais conflitos que possam haver entre gerações. Porque isso vai acontecer. Acontece dentro das nossas casas. Já trabalhar com esse cenário, né? Então, como minimizar os danos. Amortizar, né, esse impacto. Porque o modelo mental do jovem, do adolescente que está chegando agora no mercado de trabalho é muito diferente de quem está há 10, 15, 20 anos no mercado, né? Que já tem um protocolo formado, um modelo mental formado. E você tem aquele discurso, né, deu a hora que ir embora, não quer nada com nada, e não consegue ver os benefícios, muitas das vezes, dessa diferença da ação. Gente, o jovem de hoje, essas novas gerações, para eles o que é valor é qualidade de vida. Algo que, quando nós começamos a nossa carreira, não era valor para nós, porque somos de gerações diferentes, né? Sim. Então, o papel da liderança é tentar extrair desse público o que eles têm de melhor. Perfeito. E eles têm coisa boa. Claro. Eles têm coisa boa, né? A gente, às vezes, tem a gente tem resistência. E um rótulo, né? De falar, esses meninos de hoje não querem nada. Então, assim, não dá pra gente colocar tudo num pacote só. Preciso tentar extrair dessa faixa etária o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor? Ela tem energia, ela tem criatividade, capacidade de pensar fora da caixa, uma facilidade com tecnologia, que é uma coisa impressionante. Porque a gente é transição, né? Tava participando de um curso essa semana, falando assim, nossa geração... do digital, do analógico para o digital. Então, nós somos a geração T, a geração de transição. Aí eu olho, né, que interessante, eu não tinha ainda observado isso. E que eles já são os nativos, então não é uma questão, né? Então, já está incorporado. E aí, com o advento da inteligência artificial, a gente vai, obviamente, ter muito mais produtividade. E se a gente não entender, não vai dar liga com a inteligência artificial, porque a gente só vai aumentar a quantidade de dados gerados de produção, mas o mundo não aguenta, o mundo é escasso, né? Então, se a gente não virar para essa visão da qualidade de vida junto à tecnologia e gerar riqueza para quê, né? O que a gente quer atingir, onde a gente quer chegar. Então, é necessário que eles venham para o nosso mundo dos negócios o mais rápido possível para equilibrar essa equação, né? Exato. Porque senão a gente vai estourar o mundo aí em 10 anos. Exatamente. Então, é isso, assim, acho que a liderança precisa entender onde essa moçada pode contribuir, né? E, em contrapartida, a moçada também precisa entender que ela vai chegar nas organizações
né? Vai lidar com um cenário de regras, normas, procedimentos, que naturalmente hoje nas nossas casas são um pouco mais flexíveis do que eram, né, em momentos anteriores, mas e vão às vezes bater de frente com algumas liberalidades que eles têm na vida pessoal, na vida escolar, né? Então, o jovem também fazer esse esforço de entender um pouco a leitura daquela organização, como eu devo me portar, como é que eu vou fazer para me adaptar com aquelas regras, né? Não, e ele sai na frente Exatamente, de muita gente, se ele já tiver esse linguajar corporativo. E é muito legal, gente. Eu queria contar um case aqui. Eu tive na minha experiência profissional, né, um caso de um jovem aprendiz que entrou com a gente, ele tinha 14 anos. E eu tive a felicidade de tê-lo na minha área, né? Então, além de ser a área que fazia acontecer, né? Eu recebi um jovem também. Então, ele entrou com 14 anos e um menino super aplicado, super dedicado, né? E realmente entrou ali naquele lugar para fazer carreira. E foi muito legal a história com ele. E ele se desenvolveu tanto em um ano e ele mostrou tanta habilidade, tanta vontade, que com 15 anos ele conseguiu uma expedição do juiz, para que ao final do curso, antes dele completar os 16 anos, né, que é o que você pode contratar fora do programa de jovem aprendiz, e foi muito legal a iniciativa dele, porque ele falou assim, olha, meu contrato chega ao fim daqui 30 dias, e eu queria te perguntar uma coisa, se eu conseguir uma aprovação do juiz para eu continuar aqui com vocês, você acha que você consegue alguma vaga para me encaixar? Olha. E na época, eu falei, ele deve estar, né? Não vai ser fácil conseguir. Gente, em 15 dias ele chegou na empresa com uma carta. Falou assim, olha, minha parte do trato está aqui cumprida agora. E foi muito bom, a gente realmente conseguiu. Essa pessoa fez uma carreira de mais de 6 anos na organização, cresceu, né? Pôde se desenvolver, teve a experiência do trabalho ajudá-lo na escolha profissional mais madura dele. Então, é um case bem legal. Muito, você tem que contar sempre. Quando começarem os programas lá, já, deixa eu contar onde vocês podem chegar. Exato. Eu ainda Só não faz isso, porque senão todo mundo vai ter que E eu brincava muito com ele. Eu falava, olha... você é um case de sucesso. Eu gostaria que meu filho fizesse estágio com você. Mas você quer colocar... Não tem como a gente não ter esse carinho, né? Exato. E eu acho que, assim, esse é um tipo de case que mostra o benefício que esse tipo de programa traz para a vida das pessoas e para as organizações. Sim. Que investir, né? Você já tem uma pessoa dentro da cultura. Né? Formou durante um ano, ensinou, estava lá... E teve a oportunidade de colher os frutos depois com essa pessoa, né? Perfeito. Acho que é a famosa adorei, história do ganha-ganha. Adorei. Né? E indo para esse lado sobre cultura e o que a gente espera que esse currículo chegue para nós. Como que... porque quando estamos no lugar de quem busca a vaga, né, a pessoa tem que entender que do lado de lá, a pessoa está fazendo uma seleção. Sim. E tem critérios, né, que você pode chamar mais atenção ou não, né? Então, qual é o olhar do RH para o currículo hoje em dia? O que a gente busca de habilidades, né, de diferenciais? Se ainda está naquele modelinho, né, do qual é o meu objetivo, minha profissão, minha experiência acadêmica, o que a gente olha? E também se você já usa inteligência artificial ou plataformas para auxiliar o recrutamento. Fernanda, a gente está lidando hoje no mercado de trabalho com um contexto ainda muito diverso, tá? Você vai ter segmentos da economia em que o processo seletivo ele já está completamente informatizado. Processos seletivos como esse, o adolescente ele nem precisa se preocupar com o que eu devo colocar no formatação, meu currículo, né? Porque provavelmente quando ele fizer o processo de inscrição, a plataforma digital que ele fizer o processo já vai trazer todas as informações que ele precisa compartilhar lá. Perfeito. Né? Bom, mas vamos então para o outro lado, né? Para um processo seletivo, né? Que ainda existe, claro, e vão existir áreas da economia que
por muito tempo ainda vão continuar, né? Com currículo, com o processo formal de, eu vou imprimir, eu vou entregar, e tá tudo certo, Claro. acho que tudo cabe no mercado de trabalho, né? Para aquele adolescente que vai ter que criar, né, um currículo do zero, são informações básicas, gente, não se preocupe, né? Um adolescente ou que acabou de formar, ou que está no processo de aprendizagem, do lado de cá, quem trabalha com pessoas, sabe que nós não vamos encontrar um currículo com 2 páginas nesse público. Não é isso que a gente busca. A quantidade. Não é a quantidade, é primeiro emprego e tudo mais. Então, informações básicas, nome completo, endereço, idade, sobre a formação escolar, se está estudando, sim ou não, se está estudando o horário que essa pessoa estuda, porque do lado de cá, o recrutador vai olhar a informação que está no currículo e vai cruzar com a vaga. Essa vaga é para trabalhar no período da tarde, eu posso contratar alguém que trabalha de manhã. Que estuda. Que estuda de manhã. Esse trabalho, eu preciso de uma pessoa que estude à noite, já está lá no currículo a informação do horário. Então, informações básicas de horário de estudo, ou se já formou, se tiver curso, né? Sim. Hoje existem muitos cursos disponíveis em várias plataformas, de forma gratuita. Todo curso que o adolescente tiver é importante colocar. E eu acho que, assim, basicamente são essas informações que devem estar no currículo. Perfeito. E acesso? Encontra um e-mail por meio da internet, caça, que é aquele ditado, quem quer consegue, né? É isso aí. Isso também vocês sentem quando a pessoa faz todo esse movimento do querer? Certeza. De novo, as empresas ainda são muito diversas no modelo de recrutamento. Tem empresa que gosta de receber o currículo fisicamente, tem empresas que vai ter um e-mail para envio, vai ter empresas que vai ter... Então, assim, gente, o candidato precisa buscar, né? Então, peraí, quais são as empresas da cidade que contratam jovens, que eu costumo ver jovens, né? É uma rede de supermercados, é uma loja. Então, assim, procure, né? A pessoa, quando quer, ela vai investigar. Não, eu estava vendo sobre inteligência artificial, essas plataformas, tem uns que ajudam você coloca a empresa e aí você fala lá que gostaria do e-mail daquela empresa e ele vai buscando os dados, já acha o e-mail, já te coloca a lista lá, por departamento. Exato. Então, não né, se quiser, Exatamente. hoje em dia... É o telefone, pega o telefone da empresa, liga, olha, eu queria saber, você tem programa de jovem aprendiz, como é que você recebe currículo? É um pouco desse espírito, o início do espírito empreendedor começa aí. E a gente vê, né? E aí, com esse espírito, você teve esse espírito? Como que foi para você iniciar? Eu tive, Fernanda, assim, eu tive a sorte de ser criada numa família que sempre me encorajou muito para o mundo, né? Então, eu saí de casa com 18 anos para estudar. Sabia que eu precisaria estudar e trabalhar, que eu não conseguiria só estudar, né? Porque a minha condição familiar naquela época não me permitia só estudar. E assim, o meu primeiro mês na cidade, eu saí de uma cidade super pequena, né? Próxima de Belo Horizonte, de 25 mil habitantes, e fui para uma cidade de 200 mil habitantes, né? Sozinha, a primeira vez. E eu me lembro, assim, os primeiros meses na cidade, né? Eu morei muito tempo em Divinópolis. Os meus primeiros meses foi isso, foi desbravar. Então, eu buscava na universidade todas as oportunidades que apareciam no mural da universidade. Na época a gente era mural ainda, tá? Não tinha, né? Não tinha de dobrar o papelzinho, assim, corte aqui, né? A gente saía arrancando. Não tinha uma plataforma, né? Meio de comunicação digital. Eu me inscrevi em todos os processos de estágio que apareciam, né? Eu bati mesmo de porta em porta na cidade, aquelas empresas que mais me chamavam a atenção. Batia mesmo, saía com pastinha para entregar currículo na época,
né? Olha só. Com a cara e com a coragem. Sim. E é um pouco disso, né? Que eu acho que muitos adolescentes já têm. E aquele que não tem precisa Precisa sabe? ver Precisa se o quê? E o empoderar quê? para fazer isso. Se tem interesse de ir para o corporativo, né? Exato. Quando que surgiu esse interesse? Porque na psicologia você tem um leque, né? Sim. Você tem uma gama de opções. Eu lembro quando eu fui escolher, eu vou fazer administração de empresas e eu vou fazer direito, porque aí quando eu sair, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou ter um diferencial de saber direito. Não quero advogar. Vou tirar, mas vou fazer só para eu ter o diferencial para entrar na empresa. Sim. Então, eu era muito, assim, focada que eu vou trabalhar em empresa. Como é que foi para você? Eu, assim, quando eu comecei na psicologia, eu ainda tinha um pouco daquele sonho de ter uma clínica e tudo mais. Mas assim, eu comecei o curso de psicologia em fevereiro e em março eu consegui o estágio numa rede de supermercados na cidade. Eu comecei na área comercial, né, vendendo coisas no supermercado, e logo me encantei por aquele universo. Eu falei, gente, parece que é isso que eu gosto. Agora, como é que eu vou casar isso com a psicologia, né? Então, durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei numa área que não tinha muito a ver com o que eu estudava. Sim. Mas depois de 1 ano e meio, que eu descobri que era isso que eu queria, sabe? Eu falei assim, não, eu quero unir as duas pontas. Eu quero unir o que eu estou estudando com esse universo corporativo. Gente, coitada da psicóloga da empresa. A partir do dia que eu decidi que eu queria isso, eu não dei sossego mais para ela, né? Então, foram 6 meses de namoro, né? Eu brinco com ela, somos amigas até hoje. Que legal. Em que eu falei, olha, eu tenho muita vontade, quando você tiver uma oportunidade, por favor. E eu fui mantendo aquilo aquecido, né? Então, sei lá, de mês em mês, de 2 em 2 meses. E aí? Aquela vaguinha, não apareceu? Você acha que vai aparecer? Até o dia que eu acho que ela pensou assim, gente, eu vou ter que colocar ela, porque senão ela não vai... Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Tá vendo, gente? Aprende, é desse jeito. Você foca e vai. E aí, você se descobriu como foi sua transição pro agro? Legal. Do supermercadista, né? Foram 11 anos de varejo, né? Eu trabalhei muito tempo com varejo. E eu sempre gostei muito de varejo. Eu tive uma passagem pela indústria, foi uma passagem pequena, de 1 ano e meio, mais ou menos, que é um setor que eu respeito muito, muito, mas que o meu momento de vida também, assim, eu saí de uma rotina muito dinâmica para ir para uma rotina um pouco mais engessada que a rotina de indústria. Porque eu tive um pouco de dificuldade de adaptar, né? exato, a esse negócio um pouco mais engessado, né, e tudo mais. E aí, nessa época, eu recebi um convite para ingressar no mundo agro, né? Envolvia uma mudança de cidade, eu teria que sair de Divinópolis e fazer uma mudança para Alfenas. E agro são as minhas raízes. Eu sou filha de... Meus avós eram produtores rurais, eu tenho tios produtores rurais. Então, eu sempre tive um profundo respeito pelo produtor rural, por esse universo agro. E foi uma oportunidade de viver de novo isso. E foi muito bom, porque eu encontrei exatamente o que eu esperava encontrar, né? Essa conexão com as raízes, com a oportunidade de trabalhar com um público que permeou a minha infância, né? O trabalhador rural, o café, que é um negócio muito... gostoso, né? Assim, o café tem um negócio meio mágico, como o do vinho, né? De muita experiência e tudo mais. Então, foram 5 anos dedicados ao universo do café, né? E depois um tempo dedicado à revenda de insumos agrícolas, que aí eu tive a oportunidade de casar o agronegócio, que foi o meu retorno às raízes, com a revenda. Com o nervoso do varejo, que eu adoro também. Meta, vamos. Qual que é a bola da vez? Exatamente. Que legal. Por isso que eu falo, sabe, Fernanda, assim, nós, líderes, precisamos inspirar as pessoas. Esse é o nosso papel. Como a gente inspira alguém a fazer algo? É descobrindo o que move aquela pessoa. É isso. Nós somos movidos por desejos, né, por sonhos. Então, quando o líder consegue captar, se ele tem 5 pessoas no time dele, cada uma delas vai ter um motivador diferente. Ele precisa entender esse motivador, porque quando ele consegue casar, né, e conseguir cruzar isso
com o toda objetivo da a empresa. estrutura de resultado, de metas, você cria um ambiente de pessoas felizes. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança. Perfeito. Né? Essa leitura, né? Essa leitura. Antes a gente falava muito numa delegação, né? Do saber definir se aquela pessoa é competente para qual tarefa, e hoje em dia muito mais voltado no propósito, né? Exato. Qual é o que move aquela pessoa, qual é o sonho real, o que está por trás daquela pessoa, para eu poder ajudá-la, para eu olhá-la, né, como um ser humano ali, não pensando na meta que eu vou atingir, mas o que a Cláudia deseja, como eu posso ser instrumento para que ela alcance e, ao mesmo tempo, que a empresa se beneficie desse período que está ali com ela, né? Porque antes a gente tinha períodos enormes, né, das pessoas da empresa. Hoje a gente sabe que é bem mais reduzido, né? Então, a gente tem que conseguir identificar, produzir o máximo possível naquele período. Exatamente. Né? A gente não tem mais a vida toda. Não tem. Os períodos são mais curtos. As passagens as pessoas são mais impacientes. As gerações novas são mais inquietas. Elas têm uma gana, uma sede por uma velocidade de carreira que as nossas gerações, as gerações anteriores, não tinham essa sede. A gente tinha paciência de esperar 3, 4 anos por uma promoção. Esses jovens não têm. Estabilidade, né? A segurança. Exato, né? Então, a gente trabalha muito nos treinamentos de liderança, né? Você precisa entender que desejo é esse que cada um do teu time tem. A partir do momento que você consegue identificar isso, você vai tentar direcionar a carreira, as entregas da pessoa em cima desses padrões de comportamento, o que faz realmente sentido para o indivíduo, né? Tem um exemplo muito claro que a gente costumava dar nos treinamentos de liderança para empresas que trabalham com escalas, por exemplo. Isso é uma realidade, várias empresas precisam das escalas. Escala de turno. Tem um turno de manhã e um turno à tarde, né? Então, a gente brincava que, muitas vezes, os líderes, eles queriam trocar o turno. Não, eu preciso trocar. E ligava pro fulano e falava assim, fulano, olha, amanhã eu preciso que você troque de turno. Não tem jeito, você tem que vir em turno diferente e tudo mais. E a gente sempre falava com os líderes, olha, entenda quais são os motivadores e quem são as pessoas que você pode fazer isso. De repente, tem alguma pessoa do teu time que ela está nesse trabalho porque ela precisa pagar a faculdade e ela tem uma limitação de turno de troca horário, de turno. Sim. Porque o sonho dela, o motivo dela estar trabalhando com você é a faculdade. De repente, você fala para ela que ela tem que trocar de turno. Você perde aquela pessoa. Você tá matando o motivo dela, entende? E aquilo dói na alma dela e às vezes a liderança não consegue entender, né? Exato. E aí fala, não, mas como que o João faz e a Joana não? Exatamente. Né? E é o mimimi, não sei, e não é identificado. Perfeito isso. Esses treinamentos, né? Você vem nessa linha de treinamento e desenvolvimento há muitos anos. O que você identifica como os maiores gaps, assim, que a gente pode falar dentro da liderança atual? Olha, Fernanda, eu assim, aí é uma opinião pessoal, tá? Eu não gosto muito de rótulos, né? Falar, é isso e pronto. Eu acho que, assim, cada empresa, cada organização tem uma cultura. E cada grupo de liderança dentro daquela empresa vai ter os gaps específicos para aquela cultura. Perfeito. Né? Então, hoje, eu acredito muito mais num trabalho customizado, de fazer um mergulho, de entender o que o depara, né? O que essa empresa espera e o que essas pessoas têm. Eu acho que generalizar, tá bom, você pode até falar um pouco de gaps de mercado, de formação, mas é difícil porque eu acho que cada organização vai ter um combo de competências de liderança que vai ser importante para ela, né? E que é diferente da organização vizinha, né? Então, eu acredito muito nisso, nesse trabalho customizado para a empresa, para ela entender quais são as competências importantes para aquele negócio, né? E aí ela vai avaliar se aqueles líderes têm aquelas competências ou se não. Qual é o programa que a gente precisa aplicar para que esses líderes respondam ao que essa organização precisa? E você falou até de departamento, né? Sim. A gente tem, né, culturas e tem questões dentro de departamentos que vão
Você fala como se fosse uma ilha dentro da empresa, né? Exatamente. E essa fase de diagnóstico tem que ser bem específica para dar o remédio certo para a doença certa, né? Exatamente. Isso é bem... E isso engaja mais, né, Cláudia? Muito mais. Porque as coisas se conectam. Elas fazem sentido para aquele contexto, né? Então, agora sim, acho que a vida da liderança, ela tem 2 blocos super importantes, né? Então, quem escolhe ser líder, ou quem é escolhido para ser líder, né? Tem que ter essas duas... Vai ter que trabalhar ao longo da sua jornada essas duas matrizes, inevitavelmente. Pessoas e processos, né? Anotem. Pessoas e processos. E eu tive um sábio líder na minha formação profissional que dizia a seguinte frase: seja duro com processos e leve com pessoas. Bem isso. Né? Então, é um pouco desse mantra que eu acredito, assim, né? Eu acho que com processos, você muitas vezes não vai conseguir negociar, você vai ter que ser duro. Mas com pessoas, você precisa ter habilidade. Perfeito. Você precisa saber como falar. Onde está o grande desafio da liderança hoje? Muitos líderes pecam no como e não no que. Cláudia, o que é isso? Traduz, né? Então, vou pegar um exemplo básico, né? Eu tenho um funcionário que cometeu um erro. Tá? Contabilizou errado alguma coisa, né? Mas eu vou ser leve com pessoas, eu não vou falar nada com essa pessoa, né? Ser leve com pessoas e duro com processos é saber como você vai conduzir a conversa com a pessoa, mas você precisa evidenciar para ela que o processo é esse, que o processo precisa ser seguido. Perfeito. Né? Então, uma boa conversa, né? Um bom momento de feedback para você ensinar. Falando, você tem dúvida? Você quer fazer junto? Você quer que eu chame alguém para fazer junto com você? Né? Então, é muito mais no como. Né? Não é que você vai deixar de falar. Perfeito. E até para quem está nos assistindo, se você puder falar, às vezes a gente usa alguns termos aqui, né? Vocês podem comentar para a gente vai tentar sempre explicar, e um que nós usamos agora foi o feedback. Sim. O que seria o feedback, até para quem está assistindo, a gente ir nivelando também sobre os termos corporativos, que já são, às vezes, no nosso dia a dia tão comuns, né? Mas para a gente explicar. Bem lembrado. Feedback nada mais é do que um processo de retroalimentação. Né? Então, é um termo em inglês muito utilizado nas empresas, né? Que é um momento onde o líder tem com o liderado, em que ele vai fazer um momento de passar para o liderado o que é esperado dele, como esse liderado está respondendo ao que é esperado dele, quais os caminhos de construção para que ele otimize, né, as entregas. É o momento de ressaltar para o seu liderado o que ele faz bem. Né? A gente, como líder, muitas vezes tem tanta facilidade de cobrar, de falar o que está errado. Né? Feedback não é só para apontar erro. Né? Feedback é para reconhecer boas condutas, boas entregas, alinhar expectativas. O que você espera de carreira nessa organização? O que você espera dessa organização? Né? Até para o líder conseguir construir isso junto com o liderado. Hoje, a rotina de feedback que vocês possuem, você tem um prazo estabelecido, o RH, ele domina isso, ele impõe aos líderes e às empresas o período de feedback, período de avaliação de desempenho, ou parte da liderança fazer o feedback quando ele bem entender, no período que ele bem entender com a equipe dele, ou é mesclado? Legal. Existem vários modelos, tá, Fernanda? Eu vou te falar o modelo que a gente trabalha hoje. Eu acredito muito que a área de gestão de pessoas, RH, ela é uma grande parceira de negócios do líder. Então, ela vai dar um arsenal de ferramentas para o líder. E esse combo de feedback está dentro desse arsenal, tá? Então, hoje, o formato que a gente trabalha a gente capacita a liderança, tá? Sobre feedback, sobre como dar o feedback.
A gente implanta algumas ferramentas formais de feedback, então processo de avaliação de desempenho, né, processo de plano de desenvolvimento individual. Então, a gente monta todo esse combo, treina os líderes e estabelece um cronograma, né? Dentro do programa que a gente estabelece, é muito comum nas organizações, geralmente, o feedback formal de 2 vezes ao ano, geralmente 1 a cada semestre. Perfeito. Mas a gente precisa desmistificar que feedback é só aquele momento da avaliação de desempenho. Gente, feedback é a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Concordo. Ele tem que ser espontâneo, né? Ele tem que ser na hora, ele tem que ser relevante, ele tem que ser em cima do fato. Então, se tem alguma coisa... Se a pessoa acertou hoje, você precisa dar um feedback que ela está acertando hoje. Cláudia, como é que eu faço isso, gente? Pode ser um e-mail, pode ser uma conversa, né? E o importante é que ele seja em cima de fatos e dados. As pessoas entendem aquilo que faz sentido para elas, né? Então, se eu vou dar um feedback corretivo, onde você errou, o que você errou, qual momento... Qual é a forma correta de se fazer depois? Qual é a forma ideal que você deve fazer isso, né? Perfeito. Então... Eu costumo fazer assim... eu tenho o feedback do dia a dia, né? E tenho que me preparar para o feedback da avaliação de desempenho, do período do RH. Então, eu costumo ter, para cada colaborador meu, um bloco de notas. E ali eu vou anotando, porque a gente tem a tendência também de depois, quando passar os 6 meses, de você só falar das coisas do último mês. Exato. Não é? E aí, tudo que ficou para trás, às vezes a pessoa errou naquela semana, o líder vai lá e faz uma avaliação ruim daquela semana e não avalia o período como um todo, né? Então, para eu não cair nesse erro, eu vou anotando. Então, eu crio um bloquinho daquela pessoa, eu vou anotando. Excelente dica! Vou anotando e no dia a dia eu vou fazendo as mais, né, básicas, assim, e aí vou riscando. Isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Então, eu consigo, na avaliação formal, o 360, às vezes vou lá. Você consulta. Eu consulto, né? E eu não perco tudo, sabe? E costumo, assim, quando a gente faz esse treinamento e passa para outro líder realizar o feedback, eu falo muito sobre o estado de espírito. Sobre o local, sobre sabe, tudo. Assim, tira 5 minutinhos para você antes, né? Esteja lá. A gente fica muito sempre com o celular, coisa, assim, de preferência meio leve, né? Conversa, né, Fernanda? Assim, anote os pontos principais. Começo, meio e fim. E agora eu queria falar do outro lado um pouquinho, que também é do colaborador recebendo, porque a gente vê uma resistência, às vezes um medo, né, do feedback. Como vocês trabalham, o RH trabalha essa forma de você aprender a receber também o feedback? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que o líder precisa se preocupar é em criar uma cultura propícia para feedback. Então, assim, acho que vale um pouquinho que a gente comentou anteriormente. Se a empresa tem uma cultura de que feedback é só corretivo... Só pancada. As pessoas sempre terão um receio gigantesco quando forem chamadas para um feedback. Porque elas sabem que vem bronca. Aí me chamou. Troca, né? Se você está numa empresa onde um ambiente de feedback de realmente troca, né? E de valorização, de correção de rota ou de construção de rota em conjunto, as pessoas começam a pedir feedback. E não correr do feedback. Nossa, quando você chega nessa maturidade, se vocês já chegaram nessa maturidade dos colaboradores pedirem, vocês estão indo muito bem. Exato, não é? Então, acho que a gente como liderança é parte ativa nesse processo de construção de cultura de feedback, Perfeito. Né? E acho que uma dica para quem ainda não é líder, né, está mais na posição de receber do que dar feedback, eu diria que como é melhor caminhar? Com uma bússola ou sem uma bússola? O feedback nada mais é do que a bússola. É o seu direcionamento. É o seu direcionamento, né? Então, esteja aberto, porque na maioria das vezes esse é o momento em que você vai receber um retorno de como está indo o seu trabalho, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos... de rota. E, gente, é o momento de você também falar. Crie esse momento com o líder, né?
de falar, olha, que bom, eu fico feliz, obrigada. Posso falar um pouco também sobre o que eu Assimila estou tudo achando primeiro, né? do meu trabalho, né? Ou da minha equipe. É um momento retroalimentação. Senão é uma palestra. Exatamente, né? Então é um momento da pessoa se colocar também. Como ela está se sentindo? Ela está se sentindo bem? Tem algumas coisas do trabalho que a incomodam? Sim ou não? Papo reto, gente. A gente tem que ser transparente. Que às vezes no dia a dia não tá no Exato. ambiente. Então, por isso a importância do ambiente, da pessoa se sentir segura para isso também, né? E o líder tem uma grande responsabilidade de criar esse ambiente seguro. É. Né? Dar feedback com 15 minutos, correndo, fala, vem cá rapidão, eu tenho que te falar. Porque eu tenho que preencher a planilha aqui. Você nunca vai criar um clima em que a pessoa possa trazer para você também um cenário de feedback, às vezes até sobre sua liderança. Que às vezes a pessoa quer correr, não quer receber da Exatamente. liderança. Ai, que papo bom, Claudinha. Falando em papo bom, vamos tomar um cafezinho? Opa, que aí a gente já continua aqui. Vamos pegar um cafezinho. Chegou o nosso cafezinho. A gente tá longe para um tintim, né? Esse aqui é oferecido pela Tão Doce, gente. Tão Doce aqui de Alfenas, tá? Fica na rua João Pinheiro, 55. Lá na Tão Doce, além do cafezinho, tem as delícias da Tão Doce. Eu sou suspeita para falar, porque... Não, sério, às vezes eu vou com o notebook, aí eu paro, faço reunião, como uma coisinha, dou um cafezinho. Sou muito suspeita. Podem passar lá que vocês vão adorar, viu? E aproveitando esse momento do nosso cafezinho, tem sempre assim... você costuma dar uma pausa no dia? Sim. Por um café? Claro, super 50 vezes ou duas? Às vezes é café com pausa, às vezes é café sem pausa. Na O mesa. importante é ter café. Mas olha, o café com pausa, ele é diferente, hein? Pra, né, dar aquela... Você respira fundo, você dá aquele momento de alívio, né? Eu costumo brincar que é o momento do reset, né? Você dá aquela... Precisa, pra até se focar de novo, Exato. né? E tem aquelas conversas também mais amenas, tipo uma historinha pra contar. O que você tem de história pra contar pra gente? Porque no dia a dia, né, das corporações, do negócio, acontecem algumas coisas. Já aconteceu. Depois eu tenho uma pra te contar. Ai, legal. Que o café me lembra. Fernanda, que são tantas. E eu falo que a gente... Eu vou estar de cabelo branco e vai ter ainda história vou me pra deparar contar. com histórias engraçadas, irreverentes. Coisas que você imagina que nunca ia acontecer. Menina, eu tenho um caso super engraçado. No início da minha carreira, num processo seletivo, tinha parte do processo seletivo, a gente fazia uma dinâmica em grupo com umas pessoas, em que a gente recortava figuras de revistas e deixava de livre acesso para as pessoas, né? Pegarem. Dinâmica coletiva. Coletiva, exato. E aí, cada pessoa que estava participando da dinâmica pegava uma figura e, a partir daquela figura, discorria sobre um tema, sobre um assunto, né? E falava sobre alguma coisa ou da sua vida ou sobre a figura mesmo. E aí, durante esse processo... uma pessoa participou, pegou a figura e tudo mais, e aí no final da dinâmica, essa pessoa me chamou e falou assim, Cláudia, tô um pouco preocupada, porque eu vi que tem uma foto do meu marido e da minha filha nessa dinâmica sua e tudo mais. Ai, e aí fomos buscar a revista em que a gente tirou a figura. E aí ela foi descobrir que o marido tinha participado de uma entrevista para uma revista há um tempo atrás. Eu achei que você ia falar que a pessoa tava já imaginando coisas. Sabe aquelas coisas de filme que o porta-retrato do pai e da mãe é de uma revista e a pessoa acredita que é o pai e a mãe. E eu falei, gente, mas é muita coincidência. Você imagina como é que você tira, né? E a pessoa participa uma gravura de uma revista. Contratou? Contratando. No mesmo. Depois de tudo. Que coisa, gente. Ai, mas dinâmica em grupo. E processo seletivo é duas coisas prontas para ter história, né? Exato. É muita história para contar. Muita história, gente. Muita história. E assim, eu acho que... para cair no banalizado, fazer o processo só por fazer, é uma linha muito tênue, não é? Muito tênue, muito. Porque a gente vê muito, assim, às vezes pessoas sem experiência para fazer um debriefing ali. Então, assim, faço porque me mandaram fazer. E, gente, é um momento muito importante, né?
na vida da empresa, na vida da pessoa, né? É uma vida que você pode transformar. Então, é um momento de muita responsabilidade, né? Acho que ambas as partes têm que se dedicar muito a esse processo, porque é um processo realmente muito importante. Você falou, sério, muita responsabilidade. Exatamente. Mas eu tava lembrando do café agora, e a xícara é muito parecida. Ai, gente, eu, estagiária, lembra que eu falei direito e administração? Sim. Eu comecei administração primeiro, à noite, depois direito de manhã. E eu dei um período porque eu sabia que no final do direito tinha aqueles estágios obrigatórios. Então, eu precisava ter um tempo ali para poder. Então, eu conseguia dinheiro fazendo iniciação científica, tudo que tinha na faculdade. Então, eu consegui bolsa de iniciação científica, bolsa de extensão, eram as formas, porque eu não conseguia ter um emprego. Chegava na faculdade às 7 e saía às 11, não, provavelmente. Lá, aqui, tudo que você imaginar. E depois eu ainda trabalhei nesse lugar. Então, olha a importância de você se relacionar bem, direito, em todos os lugares que você passa, né? E aí eu lembro que no direito eu consegui fazer estágio na vara do trabalho. E é uma vara, assim, que já dá uma conexão empresarial. Então, eu tinha muito interesse de entender por trás ali os conflitos trabalhistas, como funcionava, que isso ia me ajudar, né? E lá a gente tinha um juiz que ele era muito, até famoso, assim, de tão inteligente e sabia se colocar. E eu estava chegando com aquele medo do qualquer coisa que eu disser é uma bobagem, né? Ele vai brigar comigo. Né? Sempre assim, naquela posição assim, né? E eu lembro que foi na primeira semana, foi passando, eu não tive muito contato, pelo contrário, ele me chamou várias vezes na sala de audiência para eu acompanhar a audiência. E eu, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, na hora do cafezinho, eu ainda não tinha entendido muito a dinâmica, mas eu via que as pessoas traziam pó, dividiam o pó de café, então para comprar o melhor, tinha uma vaquinha, e se fazia na cozinha ali 2, 3 vezes no dia, e as pessoas tomavam café e iam embora. E tinha os utensílios da cozinha, e eu ia, tomava café e ia embora. Um dia eu cheguei, tinha umas 2, 3 pessoas, umas xicrinhas assim já usadas, eu olhei em cima da geladeira, vi uma xicrinha, peguei, tava mais fácil do meu, né? Eu sou alta, né? Vi aqui, peguei a xicrinha, coloquei o café e tô aqui. No que eu tô aqui, chega o doutor, né? Aí o que é primeiro? Solista, né? Aceita um cafezinho, doutor, né? Até põe na mãozinha assim. Ele olhou, não, muito obrigada. Saiu. No que ele saiu, Cláudia, todo mundo, mas assim, só foi o... Nossa, olha o que ela fez. Eu falei, o que eu fiz? Você pegou o café na xícara do juiz e ofereceu pra ele. Vai-se embora, nunca mais eu vou voltar. Estagiário tem perdão. Culpa do estagiário. Ó, tudo que acontecer aqui de errado, vocês saibam que a culpa é do estagiário. A gente vai contratar um estagiário só pra eu pôr a culpa nele. Ai, muito bom esse momento tão doce. Tá vendo? O cafezinho é o momento da descontração. É o momento. Não é? Falando em momento da descontração, nós temos aqui um momento surpresa para você, para te fazer um carinho. Queria até pedir para a produção para a gente colocar na nossa tela aqui. Ai, que legal! Surpresa, surpresa mesmo essa aí, hein? Fernanda. Porque a gente passa por tantas pessoas, né, Cláudia, nesse mundo corporativo, e eu sinto que o que a gente mais pode levar, né, a não ser as relações. Sim. Né? Então, tudo, Fernanda. Tudo, né? É o que a gente deixa, na verdade. A única coisa que fica é o que você construiu. Olha isso. Do ponto de vista de relacionamento. Nossa, eu fico até emocionado Não é? De pensar nisso. Porque a gente está no primeiro programa e começou, né? A gente começou a divulgar, ia falar do programa, sobre as questões que a gente ia fazer no LinkedIn. E até a gente vai falar muito sobre LinkedIn aqui, viu? O LinkedIn é uma rede social corporativa. Então, como se fosse um Instagram, mas para você colocar lá a sua carreira, para você colocar seus goals, né? Então, suas metas, tudo por onde você passou. E eu coloquei que estava iniciando esse projeto do Mundo Líder aqui na rádio. Coloquei a chamada. E aí, ler os comentários de pessoas que já passei, assim, tantas empresas e colocando ali, desejando boa sorte. É tão gostoso. Nossa, é né? muito bom. Ai, é muito bom. Olha lá.
temos um recadinho para você. Ai, que legal. Falar da Claudinha sempre será um enorme prazer. Ela é aquela líder que nos inspira, que nos faz brilhar os olhos. Tive a oportunidade de trabalhar com ela por 4 anos e foi a minha melhor experiência profissional. Claudinha foi uma escola para mim. Ela me abriu as portas para o mundo do RH, me incentivou e apoiou como uma liderança nata, que alcança os objetivos com muita competência, mas sem perder o carisma e a empatia. Gratidão pelo privilégio de trabalhar com você esses anos. Você é luz por onde passa e eu morro de saudade do nosso dia a dia. Quando o assunto é liderança, você sempre será a minha inspiração. Um beijo enorme, Claudinha Leite. Ai, que chique. Luiz Araújo te mandou esse recadinho. Ai, Lu, obrigada. Olha, foram 4 anos de muita construção, de muito trabalho árduo, em conjunto. Eu que fui uma privilegiada de ter a Luísa na minha vida, na minha história profissional. E é isso que fica, né? A gente estava falando agora... E tem mais uma. Ai, tem mais legal. uma. Vamos lá. Quer ver? Da Michele Reis. Cláudia é uma mulher e gestora ímpar. Sua liderança é traduzida pela confiança que deposita na equipe e pela empatia demonstrada no dia a dia, pois ela ouve e nos entende pela nossa própria visão. Michele Reis. Obrigada, Mi. Muito obrigada. Um presente ter você na minha vida profissional, né? Fomos parceiras durante muito tempo. Tanto Michele e Luísa, continuamos ainda, né, com muito contato, sempre trocando ideias, conversando. Olha que delícia. Isso é que... Eu costumo brincar muito. Assim, a responsabilidade do líder é muito grande, Fernanda, né? A pessoa, a partir do momento que ela ocupa um cargo de liderança, ela pode tornar a vida de uma pessoa mais fácil, ou ela pode tornar a vida da pessoa mais difícil. É verdade. E é uma decisão. Todos os dias você acorda e você tem que pensar nisso. Quero fazer pessoas felizes ou eu quero deixar a vida da pessoa mais difícil, né? Uhum. E, de novo, gente, não é ser bonzinho, passar a mão na cabeça, não é isso, né? Mas é ter uma atuação ética, né? Uma atuação focada no outro, de cuidado, de respeito, né? De coerência com o que se faz e com o que se fala. O exemplo arrasta. Exatamente, exatamente. E lidar com pessoas é isso, né? Lidar com pessoas é sempre isso. Você tem que doar sem querer nada em troca. É doação, é servir, né? O glamour fica totalmente de lado. Eu acho que às vezes as pessoas miram numa glamorização da liderança que o líder de sucesso não é desse lugar. Exato. Né? Obrigada pelo carinho, Ai, adorei receber essas mensagens. Ai, que bom delícia. que você gostou. Eu gosto muito dessas pessoas. Assim como esse bate-papo que tá uma delícia. Claudinha, queria perguntar para você como que as pessoas podem te acessar, se ficar alguma dúvida do nosso bate-papo, se você quer deixar seus contatos. Legal. Sim, claro. Fernanda, podem me acessar por e-mail, tá? Também estou ativa no LinkedIn, é uma rede super importante de conexões profissionais, né? Eu acho que quem está nesse mundo corporativo é super importante ter essa identidade profissional. É ali que você coloca os seus feitos, né? E estou aberta ali para todos que quiserem compartilhar, podem me acionar pelo meu nome completo. Estarei disponível, será um prazer trocar com as pessoas. Ah, que bom. Gostou? Muito bom. Para ser a primeira estreia. Assim, ó, obrigada pelo convite. Eu te falo que você, ao aceitar, me trouxe uma segurança para a gente fazer esse primeiro, porque são assuntos, é o início da vida corporativa, né? Sim. O início, o meio e o fim. Porque é pelo RH. É a entrada, é o desenvolvimento e a saída. Exato. Né? Então, assim, é o ciclo completo. E a liderança entendendo o poder do RH como estratégia, como parceiro de trabalhar junto e não uma simples ferramenta, né, de acesso. Eu acesso aquilo ali e pego aquilo ali. Não é mecânico. Onde tem gente não pode ser mecânico. Não pode. Né? Então eu fiquei muito, muito satisfeita de você ter aceitado o convite e ter participado aqui com a gente. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que são iniciativas que trazem para a mesa discussões riquíssimas, que podem ajudar centenas de pessoas que estão nos ouvindo das duas pontas, né? Acho que
desde a ponta realmente da liderança até a ponta de quem está querendo começar, quem tem dúvida se vai para esse mundo corporativo ou não, para o empresário, né, que pensa em ter uma organização estruturada, né, com uma boa governança. Então, parabéns mesmo pela iniciativa, espero que vocês tenham muito sucesso. Obrigada, Claudinha. Obrigada. E obrigada a vocês também que ficaram conosco aqui até agora, nesse bate-papo, nos assistindo. Muito obrigada. Acesse nossas redes sociais, ativem as suas notificações. E eu vou deixar um recadinho aqui que na liderança, o importante não é ser só firme, mas não esquece de trazer um chocolatinho no dia seguinte para a turma não, tá bom? Ficamos aqui, até a próxima.